Fala, ser humaninho, você viu o tema? Ah, cedo, você viu o tema? Que tema mais lindo, que tema mais lindo. Will, qual que foi o tema, Will? Qual que foi o tema, Will? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Sempre disse, óbvio que não foi só indígena, mas sempre disse que indígena ia cair. Ano que vem vai cair de novo. Eu falei que ia cair indígena. Uou! E se você olhar o texto de apoio, tem várias informações. Óbvio, né? Vai falar de indígena, vai falar de quilombolas, pescadores, povos de ribeirinhos, ciganos, todos esses fazem parte de comunidades tradicionais. E aí, Will, que eixo que é esse? Social. Lindo. E aí, o que funciona para esse eixo, Will? O que funciona para esse eixo? Praticamente tudo. Funciona a negligência estatal? Totalmente. Funciona a cultura de ignorância? Claro. Wilson, como assim negligência estatal ou cultura de ignorância? Presta atenção, ser humaninho. Presta atenção. Se você fala de negligência estatal, o que você pode falar? O Estado é falho ou negligente com o cumprimento dos seus dispositivos constitucionais, sobretudo o artigo 6º, assistência aos desamparados, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Opa, deixa eu ver se artigo 5º tá lá. Não tem no texto de apoio. Não tem. Então dá para você usar qualquer coisa da Constituição de boa, você tá feliz demais. Ó, dá para usar a cultura de ignorância por quê? Pelos dois motivos. Ignorância por não saber a realidade do indígena, né? A gente vive em bolha. Ou ignorância por saber a realidade do indígena, do quilombola, do cigano e não tá nem aí porque a gente vive numa sociedade extremamente egoísta, por isso que é o individualismo, entende? As pessoas não ligam necessariamente para a questão do outro. Desigualdade é a consequência natural, porque essas pessoas muitas vezes não têm as mesmas oportunidades. Will, qual outro? Além de cultura, falta de estrutura. Você não tem uma estrutura de fiscalização e de apoio adequado a essas comunidades originárias do Brasil, entende? Você coloca assim, ou se adequa ou se adequa. Não tem necessariamente um contexto geral. Will, e o AC que eu posso usar? AC pode usar modernidade líquida? Tranquilamente. Por quê? Porque as nossas relações, elas são cada vez mais individualistas, da qual o relacionamento com o outro é a partir de uma cultura de resultado. E muitas vezes, quando você olha para o Instagram, quando você olha para as redes sociais, quando você olha para o trabalho, o indígena, o quilombola, ele não tem evidência. E nas nossas relações líquidas, a gente nem liga para essas pessoas. Will, do Bauman, posso falar também de cegueira moral? Claro, porque os agentes públicos são cegos morais para os problemas indígenas. Tá louco? Funciona muito. Instituição zumbi, as forças de segurança e também a estrutura de fiscalização para as comunidades quilombolas, cuidado, quilombola, cigano, indígena, população ribeirinha, são muito fragilizadas. Ou seja, são instituições zumbis. Então, ó, Balminha funcionaria tranquilamente. Will, o que mais que funcionaria? Ó, mas a gente tem nosso lindo Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu funciona capital social? Claro. Qual que é o capital social que essa galera tem? E a gente funciona hábitos? Claro. Por quê? Porque a sociedade de exclusão, ela faz com que essas pessoas nem estejam no nosso campo de visão. Então falta para eles capital e também tem a questão do hábitos. Will, funciona também a questão da violência simbólica? Claro, porque a violência contra o indígena, contra o quilombola, contra o cigano, é uma violência de exclusão psicossocial. Então funciona a violência simbólica. Então, ó, Bourdieu,
De boa, de boa, de boa, de boa. Will, funciona Lipovetsky? Funciona no mesmo sentido de que funciona Baudrillard. Sociedade do efêmero ou sociedade do simulacro. Quando você fala de indígena, cigano na escola, principalmente indígena, o pessoal fala, não, é dia do índio, aí faz aquelas pinturas que às vezes nem são indígenas brasileiros, né? Uns cocás que não tem nada a ver com a estrutura do indígena brasileiro. O índio a gente vê por imagem. Então, quando a gente viaja, quer tirar foto com o índio é bacana na foto. Porque para a política social é de exclusão, a gente exclui. A sociedade não dá espaço para o pensamento indígena. Então, a imagem é muito mais impactante que a realidade. Então, ou a gente aumenta a imagem para tirar fotinha, ou a gente aumenta a imagem de exclusão, principalmente do quilombola, do indígena, do cigano, da população ribeirinha. Olha as condições de vida dessa população ribeirinha. Absurdas. Beleza? Will, funciona a Chile bem necropolítica? Total. Total. Porque o Estado escolhe aquele que vive e aquele que morre de forma real, com essa galera real, mas também de forma simbólica. Para analisar como que vive essa galera, como que essas pessoas sobre condições cada vez mais precarizadas. Então a expectativa de vida diminui, a qualidade de vida diminui e a sociedade cobra do mesmo jeito. E para falar do outro, esse aqui, ó, Ayrton Krenak, A Vida Não É Útil, é para mostrar como a gente não aceita a realidade da vida que não faz parte do contexto social da gente, da nossa bolha. É por isso que, quando o indígena o quilombola tem seu estilo de vida, isso incomoda demais as pessoas. E o Ayrton Krenak fala disso. E junto a isso, não poderia deixar de falar do nosso amigo Christian Dunker, que também funcionaria na questão dessa patologia social. Por quê? Porque a gente vive em muros, uma sociedade condominizada, que vive de muros reais ou ideológicos. Então, a gente vive na nossa bolha do mercado. E o indígena, o quilombola, o cigano, muitas vezes não fazem parte da mesma realidade que a gente. E ainda que faça parte, a gente exclui. Porque indígena é um modo de ser, cigano é um modo de ser, mas a gente ainda exclui. Por quê? Porque a gente cria um conceito de subcidadania ou... Peraí, deixa eu pegar aqui. São muitos livros. Cidadania de papel. Por que subcidadania? Porque essas pessoas, ainda que tenham direitos, não chega a eles. Muitos nem registrados são. Então não chega. Eles são subcidadãos do Brasil. Os direitos, para eles, são apenas páginas de um livro, que é a nossa Constituição. Artigo 5º, 5º, 6º. Ou até o 3º, promover o bem-estar de todos. Ah, que tema lindo! Quase que eu derrubo aqui tudo, quase que eu derrubo aqui tudo. Cê doido! Will, o que funciona mais? Funcionaria ranziano? Sim, princípio de responsabilidade. A gente age de tal forma que a nossa ação permite que a vida na Terra perdure, principalmente a vida indígena, a vida quilombola, a vida dessas pessoas. Não, a gente não tem responsabilidade social com os indígenas ou com as populações originárias. Sabe por quê? Porque a gente vive uma sociedade de vigiar e punir aquele que é subcidadão. Então Foucault tem uma questão que funciona também, que é a questão da higienização, que é a questão da docilização dos corpos, ou seja, você fica do jeito que eu quero que você fique, não do jeito que você merece ficar. Então o que a nossa sociedade faz? A nossa sociedade exclui. Entende? Olha que pesado. Higienização. Ah, índio na cidade? Não. Nossa, cigano atrapalha. Não, ribeirinho fica lá. Só traz as coisas para...
Ô sociedade excludente. Ô sociedade excludente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não entende que os problemas não deixam de existir apenas por serem ignorados. Por isso que Aldin funcionaria tranquilamente na sua redação no Admirável Mundo Novo. Ou a gente não tem uma pedagogia da autonomia, uma pedagogia que mostra que é necessário ter pensamento crítico, que é necessário entender essas pessoas, que é necessário ter alteridade, entende? Que é necessário ter empatia. Por isso que Paulo Freire funcionaria. Por isso que Fritjof Capra funcionaria. Por quê? Porque a gente tem que pensar de forma sistêmica. A vida humana, se ela não for pensada de forma sistêmica, ela é excludente. Então, Fritjof Capra funcionaria. Quem mais funcionaria? Sérgio Buarque de Holanda, com a questão do homem cordial. Por quê? A questão do homem cordial. O brasileiro é personalista, o brasileiro é sentimentalista, a gente não é racional. Se você pensasse as comunidades originárias de forma racional, você ia perceber que eles têm direitos que têm que ser seguidos. Só que a gente não, a gente preocupa mais com os nossos, por isso somos personalistas, segundo Sérgio Buarque. Por isso que somos cordiais. A gente não trabalha com planejamento, principalmente planejamento de longo prazo. Will funcionaria banalidade do mal? Nossa, mas funcionaria tranquilamente, porque a forma como a gente trata as comunidades originárias é uma banalização do mal, assim, ó, incrível, surreal. Então funcionaria tranquilamente. Will, funcionaria Marx, a questão do fetichismo da mercadoria? Claro, porque o índio se torna coisa, a gente reifica o indígena para tirar uma fotinha, para colocar no Instagram, tudo bonitinho. Cigano, a gente às vezes vai lá, ela é bonitinha, então a gente transforma em coisas e não em pessoas. Em situações mercadológicas. Complicado, né? Will, funciona a casa grande e senzala? O indígena, o quilombola, as pessoas, população ribeirinha, são herdeiros da senzala, ou seja, são herdeiros de uma sociedade que não dá espaço para essas pessoas. Então, funcionaria tranquilamente. Will, que mais funciona? Nossa, funcionaria coisa demais. Funcionaria. Will, na minha proposta de intervenção, você pode colocar o governo, você pode colocar as ONGs, você pode colocar como ação políticas de alteridade, você pode trazer, educar para conhecer a realidade dessas pessoas. Nossa, funciona demais. Então, esse tema é muito tranquilo para você fazer uma análise. É muito tranquilo. Óbvio que todo tema tranquilo se torna difícil, mas estou muito satisfeito. Foi um tema que eu sempre soube que ia cair. Sempre falei, meus alunos sabem disso. E eu tenho certeza que você vai brilhar. Tamo junto, pessoal. Obrigado.